Trailing by 2. Here's that MVP matchup. Jokic. Fading away. Ridiculous! Oh my gosh! Esse é Nikola Jokic contra o melhor defensor do mundo hoje, Victor Wembanyama. Esse é o cara que me faz questionar se o físico e o atleticismo são realmente superiores ao cérebro numa quadra de basquete. Ao longo de sua carreira na NBA, ele passou todos esses anos num único time, o Denver Nuggets. Até agora são 809 jogos, 17.976 pontos, 8.969 rebotes, 6.079 assistências e 198 triplos duplos. Mas esses números já estão completamente lotados de história. E é isso que você verá hoje nesse vídeo dos 20 recordes mais absurdos de Nikola Jokic na sua carreira na NBA, pesquisados por mim, Will do Coast Coast Brasil. Vambora? Número 1, o pivô com mais assistências na história da NBA, com 6.069 e contando. Aqui já não tem muito mistério, galera. Jokic passou o Kareem Abdul-Jabbar nessa lista e se isolou como o melhor big man passador da história da NBA. Aliás, nenhum pivô na história atingiu a marca de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 ou 6.000 assistências tão rápido quanto ele. E ele já está no top 50 all-time em assistências. Número 2, o único pivô na história da NBA a terminar uma temporada com pelo menos 10 pontos, 10 rebotes e 10 assistências por jogo. Número 3, um de apenas 2 jogadores na história da NBA a terminar múltiplas temporadas com médias de triplo-duplo. Se já é difícil fazer um triplo-duplo na NBA, imagina fazer uma quantidade suficiente para que essa seja sua média por jogo por mais de 70 jogos no ano. Em 79 anos na NBA, somente 2 pessoas fizeram isso independente da posição: Russell Westbrook e Nikola Jokic. Número 4, dono do triplo-duplo mais rápido da história da NBA, quando ele fez em 14 minutos e 37 segundos em 2018. Cara, isso aqui é uma loucura. 14 minutos não dá tempo nem da sua pizza chegar do delivery, mas dá tempo para esse cara fazer um triplo-duplo num jogo da NBA. Número 5, mais jogos de 20 pontos, 10 assistências e 0 turnovers por um pivô, com 9. Número 6, mais jogos de 30 pontos, 10 assistências e 0 turnovers all time entre todas as posições, com 7. Eu não sei se vocês entendem a dificuldade que é ficar num jogo de basquete oficial por mais de 30 minutos, tendo um índice de usagem absurdo, fazendo 20 ou 30 pontos por jogo, com pelo menos 10 assistências distribuídas e não errar nada, não desperdiçar uma posse. Sério, volta o que eu acabei de falar e assimilem de novo. Número 7, dono da maior quantidade de pontos num único jogo nos últimos 59 anos, com 100% de acertos nos arremessos, quando ele fez 35 pontos, acertando 11 de 11 arremessos possíveis. Um exemplo claríssimo de jogador que entra na zona. Não a zona que eu sei que você está pensando agora, mas a zona de concentração máxima, onde tudo dá certo para um jogador. 11 de 11 é absurdo. Número 8, dono da maior quantidade individual de triplos duplos na história da NBA, com 100% de acerto nos arremessos tentados, com 4. Número 9, dono da maior quantidade individual de jogos na história da NBA, de pelo menos 20 pontos, 20 rebotes e 10 assistências, com 17 ao todo. Número 10, o primeiro jogador na história da NBA a fazer pelo menos 30 pontos, pelo menos 30 rebotes e pelo menos 30 assistências num back-to-back, ou seja, jogos consecutivos. Esse absurdo aqui é recente, tá bom, galera? Esse cidadão meteu ao todo as bagatelas de 43 pontos, 36 assistências e 38 rebotes em menos de 24 horas contra Phoenix e Dallas. E aliás, ele e o Denver Nuggets venceram os 2 jogos. Número 11, dono da maior quantidade individual de jogos na história da NBA, de pelo menos 30 pontos, de pelo menos 20 rebotes e pelo menos 20 assistências, com 10 ao todo. Número 12, dono da maior quantidade de jogos no século XXI, de pelo menos 20 pontos, de pelo menos 20 rebotes e de pelo menos 15 assistências, com 4. Número 13, dono da maior quantidade de jogos na história da NBA, de pelo menos 30 pontos, de pelo menos 20 rebotes e de pelo menos 15 assistências, com 2. Aqui, galera, ele está empatado com ninguém mais, ninguém menos que o Wilt Chamberlain. E é óbvio que se você está em conversas com o nome Wilt Chamberlain envolvido, o seu recorde é muito difícil de ter sido quebrado ou de ter sido alcançado. Número 14, o pivô que mais fez jogos de 15 assistências ou mais na história da NBA, com 37 jogos diferentes. Distribuir 15 assistências ou mais em um único jogo sendo um pivô é um absurdo que você não pode normalizar nunca. O segundo jogador ativo na NBA atual que mais chega perto tem 15 jogos a menos de 15 assistências comparado ao Jokic. Eu não sei se vocês têm noção de quão absurdo é isso sendo um pivô, que teoricamente deveria estar mais perto do aro. Mas não, Nikola consegue dar assistência de qualquer lugar da quadra, seja de ataque ou até de defesa. Número 15, dono do primeiro jogo de pelo menos 40 pontos, de pelo menos 10 assistências e de pelo menos 5 rebotes,
com 0 turnovers desde que a NBA começou a contar os turnovers em 1978. Número 16. Estatisticamente, Nikola é o jogador mais eficiente da história da NBA quando faz um triplo-duplo de 40 pontos, e ele fez isso 8 vezes. 15 jogadores na história da NBA, independente da posição, conseguiram múltiplos triplos-duplos de 40 pontos, mas ninguém conseguiu ser tão eficiente quanto o sérvio nesse quesito. Número 17. Nikola Jokic é apenas um de 4 jogadores em 79 anos de NBA com pelo menos 20 mil pontos feitos, 9 mil rebotes pegos, 6 mil assistências distribuídas e 1000 bolas de 3. Sendo o único pivô tendo feito isso. Isso aqui é uma amostra de como Nikola Jokic pode ser raiz, sem se esquecer que o basquete de hoje simplesmente evoluiu. Nikola ainda pode ser considerado facilmente como um dos expoentes de big men que podem arremessar de 3 pontos. Falamos muito de vários jogadores como Karl Anthony Towns ou o próprio Marc Gasol, mas Nikola Jokic sempre arremessou de 3 desde que chegou na NBA no Denver Nuggets. Aliás, existem poucos pivôs na NBA atual, ou até na história da NBA também, que sabem ter a noção de espaçamento de quadra que Nikola Jokic tem. Número 18, o primeiro pivô a ter um jogo de pelo menos 19 assistências desde o Wilt Chamberlain em 1969. E um detalhe, galera, isso aconteceu literalmente há 2 semanas atrás. Jokic fez um jogo de 19 assistências e um jogo de 17 assistências em back-to-back. E em um desses jogos ele ficou a 3 assistências e a 3 rebotes de um 20-20-20. E no outro jogo ele ficou a 1 assistência de fazer um 20-20-20 também. Isso é simplesmente Nikola Jokic colocando números históricos na nossa mesa, dia após dia, numa segunda-feira qualquer ou numa quinta-feira qualquer, em jogos que começam basicamente 11 horas da noite ou meia-noite, quando infelizmente muita gente acaba não vendo. Mas o Jokic coloca shows rotineiramente pra gente de números que a gente não conseguia ver nem nesse século, tá, galera? Número 19. Nikola é o primeiro jogador na história da NBA a ter médias de triplo-duplo numa final de Conferência Oeste. A temporada 2022/23 de Nikola Jokic foi absolutamente mágica. Estatisticamente falando, já tinha sido a sua melhor temporada em toda a sua carreira, mas não foi suficiente para vencer o MVP. De qualquer forma, quando chegou nos playoffs, Nikola mostrou porque ele era de fato o melhor jogador de basquete do mundo. Naquela run de playoffs, Nikola simplesmente fez 26 pontos por jogo, 12 rebotes por jogo e 9 assistências por jogo no primeiro round versus Minnesota, 34 pontos por jogo, 13 rebotes por jogo e 10 assistências por jogo no segundo round versus Phoenix Suns, 27 pontos por jogo, 15 rebotes por jogo e 12 assistências por jogo na final de conferência versus Lakers e 30 pontos por jogo, 14 rebotes por jogo e 7 assistências por jogo nas finais da NBA versus Miami Heat. Naquela que seria a consagração do melhor jogador de basquete do mundo desde principalmente 2019/20. Nikola enfim tirava todo o peso e todos os asteriscos que estavam por cima do seu nome. Nikola naquela temporada entrou para a história, será eternamente lembrado e agora simplesmente ele só sobe nos rankings, tanto de maiores jogadores de todos os tempos, como também de melhores jogadores de todos os tempos. E por último, mas não menos importante, no número 20, Nikola Jokic é dono do único triplo-duplo de 60 pontos em 79 anos de NBA. Nikola é dono da maior quantidade de pontos no único triplo-duplo na história da NBA, com 61 pontos, acompanhados de 10 rebotes e 10 assistências. Nessa partida, Nikola foi responsável por gerar insanos 86 pontos para o Denver Nuggets, ficando atrás apenas do jogo absurdo de Bam Adebayo em mais pontos gerados num único jogo nos últimos 26 anos. Depois de tudo que eu falei nesse vídeo, eu ainda poderia chegar e falar pra você que tá escutando, meu amigo, que Nikola Jokic provavelmente está fazendo a sua temporada mais impactante entre todos os anos que ele venceu o MVP. Seja individualmente ou coletivamente, Nikola nunca impactou tanto na sua carreira para o Denver Nuggets. Estamos falando de números ofensivos que adicionam valor, estamos falando de números coletivos que agregam eficiência a níveis absurdos na liga. E cara, se você acha que Nikola Jokic simplesmente não liga pro basquete, se você ouviu isso em algum lugar ou leu isso em algum lugar, você simplesmente está muito errado, tá? Segundo múltiplas fontes, tanto de Denver como seus treinadores pessoais e treinadores da equipe, Nikola é um dos jogadores que mais passa tempo na academia, mais passa tempo treinando e melhor adaptou o seu corpo para conseguir jogar de formas mais consistentes na NBA. Nikola raramente perde jogos, raramente se lesiona e cara, ele tá sempre disponível pro Denver Nuggets na hora do vamos ver. Ele mesmo declarou que se ele odiasse basquete, ele não estaria jogando em alto nível há tanto tempo. Agora, uma coisa é fato, esse cara, quando ele se aposentar, ele vai sumir do mapa, como ele mesmo já declarou, que ele não quer estar na liga, por exemplo, no auge do Wembanyama. Ele quer estar no meio do mato, lá na Sérvia, numa quadra de basquete minúscula, e antes que eu me esqueça, com todos os seus cavalos também.
E só pra você saber, eu poderia listar mais 20 recordes ou marcas absurdas de Nikola Jokic, porque eu nem toquei nos playoffs direito. Mas isso fica pra uma parte 2, se esse vídeo tiver apoio de vocês nas curtidas e comentários. Aqui quem esteve com vocês foi o Will, do Coast to Coast Brasil. Valeu!